O Café com Modinhos de hoje traz uma convidada especial, a Suelen Sartorato, sobrenome não é fácil. Não. Estrategista de imagem, então um trabalho super bacana. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Conta um pouquinho, né, da sua trajetória, de como que é esse trabalho, né, que a gente fica pensando na imagem, no guarda-roupa diferente, e não é só isso, né, tá bem longe de... Primeiro, obrigada. Fiquei muito feliz pelo convite, Kátia. Eu fico feliz de poder hoje trazer um pouco mais sobre esse trabalho, que ele é tão único. E às vezes a gente ainda acha que a nossa imagem é fútil, porque durante toda uma cultura nós aprendemos e ouvimos isso. E hoje eu quero compartilhar um pouquinho que não existe nenhum tipo de futilidade. É muito mais trazer a essência para quem nós somos. Como estrategista de imagem, o que eu faço, né? Então, hoje o meu foco são mulheres, meu público ele é focado em mulheres que querem alcançar o sucesso, independente de qual seja um sucesso profissional, seja um sucesso pessoal, seja um sucesso familiar, enfim, mas através desse resgate de quem ela é. Então, a estratégia de imagem é quando nós entendemos primeiro o perfil comportamental dessa pessoa, até porque o intuito nunca vai ser montar um personagem. Então, por exemplo, você, Kátia, chega para mim e fala: Su, eu quero trabalhar melhor a minha imagem, eu quero mudar o meu cabelo, eu quero de repente conhecer peças que vão valorizar ainda mais o meu perfil pessoal. Então, a primeira etapa é entender qual é o seu perfil, o seu ser, né, a sua identidade, porque não tem como simplesmente montar ali um personagem específico. E aí depois, numa próxima etapa, é você conhecer seu corpo, é você conhecer o seu estilo, é saber qual é a comunicação que você quer gerar para as pessoas. E nisso eu vou num passo a passo te ensinando todo esse processo. Então, exemplo, eu quero comunicar muito mais força, muito mais poder. Então, quais os elementos de imagem que são representados como símbolos na nossa roupa, nos nossos acessórios, corte de cabelo e assim por diante, que vai comunicar o que você deseja. Então a gente une o seu perfil, a sua identidade com o seu desejo de imagem. E aí eu faço todo o processo, desde corte de cabelo, tipos de maquiagem, tipos de acessórios, peças de roupas, comportamento, forma de posicionamento da imagem, perfumes, porque até o cheiro ele traz uma conexão. Então a gente trabalha todo esse processo visual, porque de acordo com estudos mostra que a nossa comunicação visual e comportamental ela conta como 93%. Então a sua fala é um fechamento desse processo visual que você já colocou ali para outra pessoa. Então, quando a mulher me procura, a gente tem cada um desses passos e essa estratégia final para chegar ao sucesso que ela deseja. E como foi sua formação, né, para chegar onde você está hoje? Qual que é a sua primeira graduação? Na verdade, o meu problema foi pessoal primeiro. Hoje eu tenho como missão, porque quando eu ajudo mulheres, eu percebo que eu ganho mais vida para mim mesma. Eu nasci com uma deficiência congênita. Então, eu tive muito problema de autoaceitação, de autoimagem, de autoestima. Eu tive depressão, eu tentei suicídio. Então, foi um problema muito interno. Aí, eu fui para minha primeira graduação. Então, eu sou fisioterapeuta de formação. Entendi o corpo feminino. Então, hoje eu consigo saber o que ela sente, muitas vezes, o que uma mulher sente por esse processo ter passado comigo. E aí a minha formação hoje me faz ter muito mais facilidade de entender o corpo da mulher, para saber quais peças ali eu colocar. Eu trabalhei 9 anos na prefeitura e eu fiquei como ouvidora da saúde lá. Então eu aprendi a ouvir mulheres, a entender esse processo. É uma das coisas que eu vejo, nada é por acaso. Caminho, né? Só que trabalhando na prefeitura, por isso que hoje, né, eu consigo até muito mais fácil entender essa vida política, né, por ter trabalhado há muitos anos lá, mas é uma área que me gerou um pouquinho de estresse. Por que será? Por que será, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar um pouquinho doente e falei, eu preciso de um hobby, eu preciso de um momento para eu me desestressar. E eu comecei a gravar vídeo na internet. Eu comecei como influenciadora digital, como uma blogueira, né?
há 7 anos atrás. Então já vamos fazer 8 anos agora em maio. Nossa. Eu faço 8 anos. E aí o que acontece? Nesse processo eu comecei a gravar vídeos e eu vi que as pessoas elas estavam acreditando muito na minha fala. Então eu vi a necessidade de estudar. A pessoa sente a verdade, né, que você está falando. Exatamente. E aí eu busquei uma pós-graduação voltada para a consultoria de imagem, porque como eu já falava um pouco do meu processo, né? Porque dentro de tudo isso eu já consegui ali me autoaceitar, consegui fazer esse processo interno primeiro, mas eu vi a necessidade de poder ter autoridade na minha fala. Aí eu fui para uma das maiores universidades hoje da parte de artes aqui de São Paulo, fiz uma pós-graduação voltada para consultoria, e aí eu vi, é isso que eu quero. Pedi exoneração da prefeitura. Cheguei no prefeito lá e falei, olha, eu não quero mais trabalhar com isso. E nesse meio tempo eu fui estudar fora, eu fui para a Itália estudar, trazer mais bagagem ainda, e eu falei, é esse o meu propósito. Eu entendi que realmente existe uma missão muito maior. E a cada dia eu vejo que quanto mais eu ajudo mulheres, mais vida eu ganho, porque eu entendi que aquele processo que eu tentei tirar a minha vida lá atrás, quando eu ajudo mulheres, eu continuo ganhando vida em mim. Então eu entendi que é muito mais uma missão nesse processo visual. E hoje, quando eu vejo mulheres independente da idade, independente do corpo, independente de que são, de como elas são ou o que fazem, eu consigo, através desse processo, fazer as etapas, porque eu vivi na prática essas etapas. Então é mais fácil hoje, porque eu tenho a parte interna e a parte técnica. E foi aí que começou a minha vida como estrategista. E a gente estava comentando, a gente conheceu o seu trabalho através da vice-prefeita, né, da Priscila Yamagami. E uma coisa que ela comentou, que eu achei muito interessante, que assim, não é uma... Né, que eu até falei no início, essa reformulação de guarda-roupa, né, é um resgate interno mesmo, resgate de autoestima, né, esse empoderamento, né, feminino, que é uma questão que você trabalha também. Exatamente. A Pri hoje, ela é uma cliente minha, eu fico feliz e honrada, né, de poder estar como estrategista de uma primeira vice-prefeita de Mogi, né, mulher, e isso para mim é muito incrível, poder fazer parte desse processo com ela. Quando a Pri, ela buscou o meu serviço, uma das coisas que eu coloquei para ela, eu falei, Pri, a gente não vai te transformar em uma pessoa que você não é, né? É um primeiro ponto muito bem, dentro do meu método, muito bem estruturado. Então, no entanto, que nós estamos ainda nesse processo, o processo dela está praticamente ainda na metade, e era exatamente isso. Chega um momento da nossa vida, Kátia, eu acredito que todas as mulheres já passaram por isso, e principalmente na pandemia, isso aumentou. A gente não sabe mais quem a gente é, o que representa a nossa imagem, o que de fato a gente gosta, porque durante muitos anos, 2 anos, quase 3 anos, a gente ficou ali vestindo pijama e moletom todo dia, né? Então você olha e fala, poxa, pra que eu vou me maquiar? Pra que eu vou me arrumar? Então... se nós analisarmos de fato, a maioria, sei lá, acredito eu que 95% teve ali um processo de desalinhamento. O que me representa? E não foi diferente da Pri, não é diferente de 100% das mulheres que me buscaram. Então, o que a gente Você pensou? sentiu uma procura maior nesse Totalmente. período? Eu atendi muito mais agora, nesse final da pandemia para agora, do que antes. Eu já estou nessa área há 5 anos. Então, se eu for analisar hoje nesse processo, as mulheres buscaram muito mais. Mas também teve esse boom, né, que hoje as mulheres estão conseguindo crescer também na carreira, né, estão olhando esse processo de, poxa, eu quero ser empresária. Quantas mulheres hoje, na pandemia, decidiram ser empresárias? Só que eu preciso me comunicar com o público certo, né, então eu preciso transmitir o que eu desejo. Então, depois desse processo da pandemia, uma visualização que eu tive realmente teve um crescimento muito grande, porque eu preciso ter essa segurança visual para vender um produto, para crescer na minha empresa, para saber quem eu sou depois da pandemia. Então, todo esse lado realmente teve bastante diferença. E você já ultrapassou as fronteiras de Mogi, né? Já, menina. Eu fiquei muito feliz. E na pandemia até que foi bem bacana,
porque hoje a gente já alcançou 14 países através da minha metodologia. Então, a gente alcançou o Japão. Quando eu peguei uma aluna do Japão, eu falei, caramba, que legal, né? O outro lado do mundo. E é bem bacana isso. O que acontece? Na pandemia, eu estruturei ainda melhor o meu método para conseguir atender pessoas de todos os lugares. E aí, o que nós fizemos, né? Hoje eu tenho uma equipe, então a gente estruturou alguns cursos online, que foi até na época da pandemia, né? Todo mundo, vamos aprender, enfim. E aí eu estruturei alguns cursos. Hoje nós temos ali uma esteira de produtos, e esses produtos são desde estilo, cores, acessórios, e tem o produto que ele é um pouco mais... é mais completo, porque são as etapas do processo de consultoria, então é aí que a gente consegue atingir um maior público de pessoas. Mas eu também atendo no personalizado, que é o que eu faço com a Pri. Então, na pandemia, eu desenvolvi toda uma metodologia para conseguir atender no online, 100% no online. Então, independente de onde a mulher está, ela consegue acessar todos esses produtos, ter o meu acompanhamento da minha equipe e conseguir ali fazer essa união entre perfil, o desejo e a comunicação final. Você comentou da equipe, é uma equipe multiprofissional, né? Você falou de cabelo, acessório. Não, na verdade, essa equipe que trabalha comigo, ela é muito mais nessa parte de estrutura de mídias digitais, elaborações do curso. Eu tenho também uma assistente que ela trabalha especificamente com as minhas alunas, então no momento que eu não estou ali para assessorar as minhas alunas, ela está ali. Hoje nós somos uma equipe de 5 pessoas, e aí o nosso planejamento é para que isso cresça e consiga atingir todos os lugares realmente do mundo. Esse é o meu propósito, pegar todos os países, alcançar todos os países. Porque existem brasileiras, é o meu foco principal nesse primeiro momento, tem brasileiras em todos os lugares do mundo. Então, se nós já alcançamos 14 países, teoricamente em 1 ano e meio, a gente consegue, nesses próximos 5 anos, atingir muito mais. Então, a nossa equipe hoje é um designer, a gente tem um gestor, a gente tem a parte de estrategista, enfim, para a gente conseguir entender melhor isso. E tem essa parte da minha assistente, que ela vai lidando ali com as minhas alunas específicas. Aí você comentou do empreendedorismo, né? Também é uma vertente aí que você trabalha. E como é que é esse trabalho, né? Estimulando as mulheres a empreender, trazendo também essa questão da imagem? Na verdade, assim, essa parte da imagem, da estratégia para empreendedoras é conseguir posicionar elas no mercado de trabalho. Então, o meu objetivo ainda não é a formação de consultoras, é o nosso próximo passo agora, entrar como formação. Porém, até o momento, nós atendemos mulheres que querem se posicionar, por exemplo, no mercado digital. Elas querem posicionar através da imagem delas, dentro ali das redes sociais ou no offline também, porque nós somos hoje, né, como a gente estava conversando, hoje a gente não trabalha só no offline, a gente precisa estar no online. Digital, não tem como. Então, qual é a minha função? É trazer ali essa imagem projetada ao público que ela quer atingir. Então, exemplo, Suelen, o meu foco... Exemplo, vou contar um caso de uma cliente. Ela tem um colégio hoje, e esse colégio ele é muito bem estruturado em uma das cidades aqui próxima, e o foco dela é trazer esse colégio para Mogi e expandir também para outros lugares. Então, como ela sabe que o colégio dela é numa cidade vizinha, ela está querendo trazer agora para Mogi, e ela sabe que Mogi tem um público que é muito mais ali detalhista, perfeccionista, tem um poder aquisitivo maior, enfim, e ela quer trazer esse colégio para cá. Só que para ela trazer esse colégio para cá e ser admirada pelos mogianos, a estratégia dela precisa ser ali muito bem alinhada. Então, o que nós estamos fazendo hoje? Fazendo todo esse planejamento estratégico para que ela consiga aqui, que é o próximo passo dela, trazer esse poder, trazer essa força. Então, ela já é empreendedora, só que nós estamos alinhando para que ela consiga atingir o público que agora ela deseja. Não sei se você poderia dar alguma dicas, né, para quem está acompanhando a gente, de repente quer dar uma melhorada na imagem, tem algumas dicas básicas que você poderia sugerir para a gente? Claro. Na verdade, assim, eu até falo que a dica, às vezes, a gente esquece, né? A dica a gente acaba ali, isso daqui fica bom, tá? Mas daqui a pouco eu esqueço.
Por isso que eu coloco sempre que é muito mais do que uma dica, é realmente a pessoa entender esse processo visual. Uma das coisas que vocês já podem começar a praticar em casa, primeiro é saber o que você gosta. Você já parou para analisar? O que você gosta, de fato? Tem um filme que eu adoro, que é A Noiva em Fuga. Já assistiu? Da Julia Roberts. Clássico. E aí, o que acontece? Super antigo, que não assistiu, vale a pena. Vale. E esse filme é muito bacana Richard porque... É maravilhoso. A mulherada já até riu ali, ó. Opa. O que acontece? Ela namorava, ela terminava o namoro porque ela tinha medo de casar. Só que uma das coisas que mais me chama a atenção nesse filme é que a cada namorado diferente, a cada noivo diferente, ela comia um tipo de ovo diferente. Então, era até interessante isso. Com um namorado, ela falava que gostava de pochê, com o outro ela gostava de mexido. Mas, na verdade, ela gostava, não era porque ela gostava, era porque o namorado comia. E aí tem uma parte do filme que ela faz todos os ovos. E aí ela vai ver o que ela gosta, o que representa ela. Isso é um grande passo que a gente primeiro precisa ter, né? Então, o que eu gosto, o que me representa como pessoa, como mulher, como empreendedora, como uma mulher que deseja um sucesso, porque nós mulheres temos muito processo de comparação, né? Então, eu quero ter o cabelo da fulana, eu quero ter a barriga da ciclana, eu quero ter o peito da beltrana. Os padrões, né? Os padrões. E aí eu nunca sei o que eu gosto, o que realmente me representa. Então, primeiro um processo. Olha o seu guarda-roupa. O seu guarda-roupa conta a sua história? Ele conta quem você é? Porque não adianta a gente só comprar uma tendência e achar, não, vai funcionar. Às vezes na tua amiga ficou maravilhoso, mas em você fica péssimo, né? Uhum. Por quê? Porque você tem o seu gosto. Você tem as suas particularidades. Então, é o primeiro passo. Você precisa entender. O meu guarda-roupa fala quem eu sou? Conta a minha história? E aí, nesse processo, você conhece o teu corpo? Então, é outro ponto. Às vezes, a gente não se olha mais no espelho. Então, a gente para de se olhar porque, eu tô um pouco acima do peso, ou então eu sou baixinha demais, ou então eu sou alta demais. E você não tem mais esse processo visual. Para você conseguir potencializar algo, você precisa conhecer esse algo. Então, se você não conhece o teu corpo, como é que você vai trabalhar na sua melhor versão? Né? Então, o conhecer o corpo, a autoobservação me faz entender o que de fato vai me representar. Eu tive já várias alunas que não tinham espelho em casa. Nossa. Porque o processo de autoaceitação era tão terrível que a pessoa deixou de ter espelho. Então, vamos lá. Meu guarda-roupa me representa? É um primeiro passo. Ele fala quem eu sou. Às vezes a gente tem peças ali de 10 anos, de 20 anos. Não, eu vou esperar emagrecer. Quem ou nunca? Eu vou esperar engordar, né? E aí Vou guardar o silêncio. E aí qual é o grande problema? Você fica com um monte de peça lá que não está contando a sua história. Segundo ponto, se olhar, se observar. O que eu gosto do meu corpo que eu posso potencializar? Então, sei lá, poxa, Sueli, eu gosto do meu colo, eu adoro ele. Então, eu posso trabalhar com ele ao meu favor. Então, trazendo peças que vão potencializar esse item. E pra gente finalizar, né? Falar um pouco dos seus planos. Você falou da questão das consultoras, é um projeto já em andamento? Já é um projeto em andamento. Acredito que até o próximo ano, o nosso foco realmente é trazer ali um processo de formação, onde ela vai ter um reconhecimento também pelo MEC, esse é o nosso objetivo, trazer ali essa formação baseada em todos os meus estudos, né, fora, no exterior e aqui também, mas trazendo essa bagagem para que ela consiga aplicar. Hoje a gente já tem alguns serviços já disponíveis, alguns cursos online, trabalho ali de mentorias, eu já faço alguns desses processos, né, por exemplo, a pessoa já é consultora, mas não consegue vender, não consegue se propagar, então eu entro ali com a mentoria, mas o nosso próximo passo agora, até o próximo ano, é realmente trazer o desenvolvimento de formação de consultoras. E aí conseguir atingir um outro público e trazendo não apenas essa parte de estrutura de imagem, mas também para que uma mulher ela consiga rentabilizar através da formação. Vai multiplicando esse conhecimento. Vai multiplicando conhecimento. E ganhando dinheiro. Não é? Que é o que a gente gosta também. É importante. Então é isso, gente. Muito obrigada, Su. Obrigada.
Foi muito bacana. Acho que eu vou, né, dar uma olhada no meu guarda-roupa. Boa, muito bem. E a gente fica por aqui até o próximo café. Obrigada. Obrigada.